Boa tarde, galera. Boa tarde. Aqui é o Cis Criações. Galera, vou contar um casinho pra vocês. Esse dia, galera, eu sonhei com o jogo da Mega Sena. Tô aqui, tomando de qual acontece vídeo pra vocês. Esse dia eu sonhei com o jogo da Mega Sena. Aí, isso foi na sexta-feira da noite. Sonhei com 6 números certinho, galera. Aí, isso foi no sábado, eu acordei de manhãzinha com o número na mente. Aí com o número na mente, aí peguei, fiquei aquela vontade de jogar, mas só que não deu tempo de fazer o jogo. Eu fui trabalhar no sábado e a mulher também estava meio adoentada, não pôde ir para Jaú fazer o jogo. E eu fiquei, galera, fiquei aqui na cabeça. Quando foi na outra semana, galera, eu sonhei de novo, galera. Sonhei de novo. Só que eu sonhei, não joguei de novo, galera, não joguei. Sonhei com o mesmo número de novo, não joguei. Você vê como é a coisa, né, galera? Sabe que é uma coisa nas coisas, né? Eu tava aqui no trampo agora, hoje é dia 12. Tô aqui no trampo, o telefone tocou. A minha esposa ligou pra mim, aí contente lá. O que foi que aconteceu, meu Deus do céu? Escutei a voz de um amigo meu lá, que é um rapaz chamado Gato. Ele vem de rifa, né? Tá com 2 meses que eu comprei uma rifa a ele. R$50 a rifa, aliás, R$100 a rifa. R$100 a rifa e... Aí eu digo, ele chegou lá em casa, deixou assim, compra essa rifa. Eu digo, eu não quero, cara, não, eu compro rifa direto, nunca ganho nada. Ele disse, mas compra agora, você vai ganhar. Aí tem um amigo meu lá que sempre vê mais o Beleuzinho aí. O Beleuzinho falou, Cício, vamos comprar essa rifa nós dois. 50 mil. Eu digo, demorou, vamos, comprei a rifa. E a minha mulher falou, não, mas ficar junto dinheiro com rifa, Cício, não tem futuro. Eu digo, calma, coração, calma, amor. Vamos ver o que dá. Aí, galera, quando foi agora 2 horas da tarde, a mulher me ligou. Cícero, tu ganhou a rifa lá do gato lá, que teu amigo lá, o gato lá, que você comprou a rifa, beleza, você ganhou os R$5.000, você ganhou o Belé. Eu digo aí, tá vendo aí, ó. E aí você fica brava, né, quando eu tô fazendo, faço as coisas. Ó, galera, porque eu sou um cara assim, eu sou um cara que eu tenho visão nas coisas, graças a Deus, eu não, entendeu, eu tenho visão nas coisas, eu sou um cara assim que, entendeu, gosto de criar animais, não crio mais porque eu trabalho, né, graças a Deus, eu tenho meu emprego, não tenho tempo de criar. Mas eu gosto de criar animais, eu sou um cara que eu gosto de criar animais. Sonhei esse jogo aí, se diz aí com da Mega Sena aí, galera. Não joguei. Era pra ter jogado, né, galera? Talvez tinha ganhado, né? Sonhei 2 vezes encarreado, galera. 2 vezes encarreado. Aí agora, cara, aí esse vídeo de hoje eu tô contando pra vocês aqui porque vê como é a vida, né, galera? A vida, a gente nunca deve desistir dos sonhos, né, cara? A gente, sério que R$2.500 não é o dinheiro do mundo, mas já ajuda, né, galera? Ajuda eu que sou um cara trabalhador assim, que trabalho na firma aqui, vivo do meu emprego, pra mim já é um grande dinheiro, né, galera? Que o meu bichinho lá com muito sofrimento compro, pago, graças a Deus, entendeu? Eu vivo aqui meus animalzinhos lá, vivo sossegado de boa. Aí pra você ver, né, galera? De repente, né, cara, a mulher liga naquele desespero e falou que tem ganhado o dinheiro. Veio R$5.000, mas o meu amigo Beleuzinho lá. Tá bom, né, galerinha? Já deu pra, né? Dá pra quebrar um galho, né? Fazer as coisinhas, graças a Deus. E, galerinha, eu quero agradecer a vocês aí, galerinha. Tá vendo os comentários aí, maldosos aí. Tem uns comentários aí que deixam meu canal não vai monetizar nunca. Que não vai... Eu digo, galera, eu digo pra esse comentário mal aí. Sabe o que eu falo pra eles? É isso aí, galera. Deus é maior. Eu gosto de gravar vídeo pro YouTube, eu vou gravar assim. Se meu canal monetizar, bem, seja bem-vindo, galera. Se não monetizar, não tem problema, galera. Eu vou gravando vídeo que eu gosto de gravar. Galera, pelo menos tá ficando conhecido nas redes sociais. Não tô nem aí. Gravo com a minha esposa. Aí depois, terça-feira, minha folga, eu matei um carneiro ontem. A mulher fez um vidinho aí, tratando a buchada. Terça-feira eu vou fazer o vídeo, galera, da buchada, na buchada lá com a minha esposa. Eu gosto de gravar aí pro YouTube, galera. O que eu acho por a frente do meu canal, o nome é Cis Criações. O que eu crio conteúdo. Eu não sou fazendeiro para criar só vídeo de animais. Tem ver que um amigo meu aí grava um vídeo, entendeu? Mas é aquele negócio. Entendeu? Não sou fazendeiro para gravar vídeo de animais direto. O que eu acho, eu gravo. É um vídeo de um lagarto, é um vídeo de uma galinha, é um vídeo de um boi meu que
quando eu compro bezerrinho eu gravo. E assim, gravo tirando capim, gravo fazendo silagem. Tem gente, galera, aí que nem no meu comentário aí. Ó, galera, eu tenho 200 e poucos inscritos, graças a Deus. Galera, eu vi só um comentário maldoso, assim, do inscrito só. Ah, porque é difícil o canal subir, monetizar. Gente, Deus é maior. Deus é maior. Não adianta o ser humano falar pra mim, Cícero, o teu canal não vai monetizar nunca. Rapaz, quem sabe é Deus, hein? Vamos lutar. Vamos gravar vídeo pro YouTube. Vai gravar vídeo pro YouTube, jogar vídeo no YouTube. E seja o que Deus quiser, galera. Não vamos desistir. Agora fica aí, os próprios amigos aí, que tem uns amigos que ficam comentando aí que não vai monetizar o canal. Porque se isso é um beijo gravando vídeo, deixa, galera. Vamos ver a vida de vocês, deixa a minha, né? Vamos ver a nossa vida, vamos ver a minha, eu vou ver a minha vida. Vocês vão ver a de vocês aí, ó. Né? Quem gostar do meu vídeo, que assiste. Se não gostar, dá o joinha pra mim, ó. E tá bom demais. Galera, é assim, galera, que eu falo, entendeu? Gosto de todo mundo, galera. Agradeço muito a vocês aí, viu? Que tá se inscrevendo no nosso canal aí. Todo dia sobe tem 3 dias que não sobe nenhum, mas eu tô contente, galerinha. Galerinha, muito obrigado por você estar se inscrevendo no nosso canal aí, galera. Dando like pra nós aí, assistindo nosso vídeo aí, viu? Fico muito agradecido. Tô gravando esse vídeo aqui, ó, galera, só porque... Pra você ver, galera, nunca desisti, não porque eu ganhei os 5 mil reais uma vez lá, os 2,5. Mas galera, por ter fé em Deus, né, meu povo? Eu tenho fé em Deus, cara. Ó, talvez se eu tivesse jogado na Mega Sena, talvez eu tinha ganhado, talvez não tinha ganhado. Não é verdade, galera? Já 2 vezes que eu sonhei com o jogo da Mega Sena. Não joguei porque não deu pra mim jogar, minha esposa tava doente, depois de fazer o jogo pra mim no sábado em Jaú. Mas vamos lá, vamos com o nosso sonhador, nós joga. Né, galera? Quem sabe um dia nós ganhamos na Mega Sena e vamos poder ajudar, né? Que é o meu sonho ajudar o próximo. Entendeu? Ajuda aí, eu não vou falar quem, ninguém que é chato. Sempre ajudo, galera. Eu ajudo os pessoal. Chega lá em casa, nós ajuda, minha esposa ajuda. Nós ajuda, teve que nós dar cesta pra ajudar a igreja. Não falando, né? A gente tá comentando, né? Mas eu gosto. Olha, galera, eu vou falar pra vocês, se um dia se eu puder, Deus me ajudar aí, nosso canal monetizar, ou eu ganhar alguma coisa, eu trabalhar mesmo e fazer um pé de meia. Pode ter certeza, galera. Vou lotar minha pampinha velha e vou sair naqueles bairros mais pobres que tiver. E vou ajudar, que eu gosto de ajudar. Eu me sinto feliz de ajudar o próximo. Eu me sinto feliz de ajudar o próximo. Me sinto feliz mesmo. Entendeu? Chegar assim, poder ajudar, entendeu? Dar uma cesta, entendeu? Dar 1 quilo de arroz a um que está precisando. Galera, eu me sinto feliz. E eu tenho fé em Deus, tenho fé nessa senhora. Eu trabalhando, eu estou fazendo isso. Entendeu? De vez em quando eu ajudo, quando eu posso eu ajudo. E se meu canal monetizar um dia, é que eu vou ajudar mais ainda. E se eu ganhar na Mega Sena, galera, é que eu ia ajudar bonito. Fazia questão de comprar um caminhão e sair cidade em cidade ajudando aí. Principalmente aquele mundo da Bahia, Pernambuco. Aqui, galera, sempre aqui né, acha um biquinho pra fazer, né? Quem não tem emprego acha um biquinho. Mas eu ajudaria também aqui no estado de São Paulo. Mas ia partir, mas eu ia comprar um caminhãozinho e ia botar minha esposa dentro, aí ia doar cesta pro mundo. Porque, galera, eu fico assistindo no YouTube na Bahia, cara. Cara, que aquilo me mata. Eu gosto de assistir vídeo de caminhoneiro. Fica aquele monte de gente, galera, pedindo um dinheiro assim, nos pontos, não nos pontos, assim, na beira da estrada, né? Pedindo um dinheiro, cara. Eu fico louco aquilo ali, cara. Eu fico louco de dó. Ó, galera, eu vou mostrar pra vocês um dia. Eu tenho trabalhando mesmo. Se eu saber Deus, que na usina aqui, se eu for viajar para Pernambuco um dia de carro aí, eu vou fazer umas cestas aqui. Vou botar no meu carrinho aí, quem sabe é Deus aí. Vou botar no carro aqui, galera, umas 26, ou que já é 30. Pra me dar na Bahia, em Salina. É um lugar que eu quero dar, cara, eu passo por lá ali, que nem eu vou Pernambuco passeando, eu passo ali em Salina, cara. É Bahia, cara, Salina, não sei se é Bahia ou é Minas Gerais, o estado direito. Parece que é Bahia, é em Salinas. Nós passa lá no carro, cara, as molecadinhas, as mulheres pedindo dinheiro, cara, os homens também. A gente para, não pode parar, a gente não para porque não pode parar, né? Na mão de carreta, porque não tem encostamento, mas nós joga moeda, a querida minha esposa joga moeda assim, sacatando em bichinho. Faz até dó, cara, aquilo me mata, Ixi. Mas galera, um dia eu vou mostrar pra vocês, não porque eu tô gravando esse vídeo aqui hoje. Tô aqui gravando esse vidinho aqui hoje, mas eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer isso aí, galera, um dia. Principalmente na Bahia, ali em Salina ali, cara. É muita tristeza aquele mundo ali.
fica pedindo um dinheirinho, a gente joga dinheiro. Eu quero poder carregar um carrinho desse, quiser um dia aí, galera, e poder descer para aquele mundo de Minas, Bahia, ajudando o próximo ali, dando uma cestinha, que faz muita dó, cara. Muita dó. Galera, eu vou pra Jaú aqui pra Jaú aí, cara, me mata o coração. Essa semana tá vendo minha esposa, eu não minto não, eu fui com o dia da passagem. Semana passada, eu fui lá na caixa, lá resolver o negócio da minha conta que tava, bloqueou o meu cartão. Minha mãe foi sacar um dinheiro aí do FGTS, não conseguiu. Da firma aqui. Aí eu fui lá, galera, aí tem um homem lá, cara, desesperado, pedindo dinheiro pra ir pra Tapuí. Eu digo, olha, rapaz, eu tô liso, cara, mas eu tô liso aqui, mas vamos ver. Aí a minha esposa fez a conta, sobrou R$6, que meu sobrou R$4,80. Aí pegou e deu a ele pra ele arrumar. Foi de lado, galera, foi de lado, numa loja grande de que vende motores, vende roçadeira, uma loja grande. Depois não deu pro homem, não completou os R$6 pro cara aí. Olha, cara, que me matou o coração, cara. Aí quando o meu busão passou, o busão que eu ia pra Airosa, o busão que ia pra Tapuí vinha, cara. O coitado ficou lá no ponto esperando o busão ver e deu com a mão pra ver se o busão não parou, cara, porque coitado todo sujo, né? Não parou, coitado, e ele desesperado lá, aquilo me matou, vixe, quase que eu botava bom pra pegar um trocado pra dar pra ele, porque não dava tempo mais. Ia ter de ir pra casa pra fazer ração pros bichos e tudo. Na minha família é muito corrida. Aquilo lá, cara, me doeu o coração, viu? Me doeu o coração mesmo. Mas aí, galerinha, o vídeo já tá com 14 minutos aqui, eu vou parar por aqui. Esse é o vídeo 6 criações de hoje aqui, que eu quero mostrar pra vocês de hoje. Que nunca desisti do sonho, galera, nunca desisti do sonho. Aconteceu comigo que eu joguei na Mega Sena, eu sonhei com o número da Mega Sena, não joguei, mas tivesse jogado, talvez tinha ganhado, né? Você vê, galera, hoje eu fiz um joguinho, comprei uma rifa para meu amigo lá, o Beléu, ganhamos nós dois 5 mil. Fiquei muito contente, galera, por poder ganhar esse dinheirinho, né, galera? Eu tenho um irmão aí que deu uma cesta pra usina aí, vamos ver que nós compramos uma cestinha aí, para ajudar ele também, né, galera? Dar uma cesta pra usina, não, pra que usina, meu Deus, usina é rica, pra igreja, pra sortear não dá pros pessoal na igreja, né? Vamos ver o que nós faz aqui aí, galera. Galera, esse foi o vídeo de hoje aí, quero mandar um abraço aí pra todos vocês aí, nossos inscritos aí, galerinha, entendeu? Quem gosta do meu vídeo, que assiste aí no nosso canal, se inscrever no nosso canal, dá o like pra nós aí, galerinha. Dá o joinha pra nós aí, ó. Beleza, galerinha? Vamos lutar por a vida aí, galerinha, vamos desistir não. Quando tiver um sonho, corre atrás, que Deus e a luz divina alumia vocês, para vocês conseguirem também suas coisinhas aí. Em nome de Jesus, galerinha, vamos correr atrás, não vamos desistir não, né, galera? Vamos botar primeiramente Deus na frente e correr atrás e não desistir. Em nome de Jesus, porque tem aquele ditado, galera, se fecham umas portas e Deus abre outra, né? Que nem eu vinha comentando comigo meu hoje que ele trabalha numa firma aí, a firma mandou ele embora. Hoje em dia ele trabalha em outra firma aqui com nós, carrega nós de passageiro aqui. E é assim, galera, ninguém pode desistir não. Se fecham as portas e Deus abre outra mais na frente. Beleza, galerinha? Esse é o vídeo de hoje, vocês criação, vou pedir para minha menina colocar no YouTube hoje. E agradecer a todos os nossos inscritos aí, viu, que inscreve no nosso canal aí. Vamos lutar por a vida aí, galerinha. Não vamos desistir jamais, né? Desistir jamais. E quero mandar também um abraço pro meu pai, porque ele tá viajando uma irmã minha para Pernambuco. Amanhã vai de avião a Cida. Quero que eu desejar boa viagem para ela, né? Que ela tem bastante coragem de avião. Eu não tenho coragem não, galera. Eu tenho o maior medo do mundo de avião. Eu já fui por norte umas 5 vezes, mas foi de carro. Eu não gosto de avião não. Eu tinha um carrinho bom, vendi meu carrinho fazer minha casa. Já fui pro norte, mas meu amigo meu gato aí de carro. Tinha um carrinho bom, um Palinho, um Fiesta novo, seminovo. Vendi, galera, porque o mais importante nosso é a casa, né? Fiz minha casinha, graças a Deus. Não agradei de pagar aluguel, comprei meu terreno ali embaixo, fiz minha casa. Graças a Deus. E isso aí, galerinha. Vamos lutar por a vida aí, né? Deus vai dar outro carrinho para nós poder viajar, né? Fazer cesta e dar para quem precisa, em nome de Jesus. Essa fé eu tenho em Cristo. Poder ajudar quem precisa e que eu me sinto feliz. Poder ajudar quem precisa. Galerinha, mais uma vez, tá? Dá um joinha para nós, inscreve no nosso canal aí, galerinha. E vamos pedir a Deus saúde, coragem e erguer a cabeça e lutar por a vida.
Beleza, galera? Tchau e obrigado aí, meu povo. Meu povo querido aí, ó. Tchau e obrigado, hein, galera.